Boa noite a todos. Para quem vai ver no gravado, bom dia, boa tarde. Estamos aqui retomando a leitura da carta 6 das cartas de Cristo, quando Jesus vem falando do nosso ego, da importância dele, que ele se inicia no momento que a gente é fecundado e que é responsável por toda aquela nossa força vital de sobrevivência, de estar no mundo, de saber fazer escolhas, de se defender, de nos tornar vivos, né? Se deixar sucumbir fácil. E a nossa tendência é achar que até o ego é uma coisa ruim. Ele não é ruim, mas ele precisa de uma disciplina para que a gente possa ascender nessa consciência divina que Jesus fala que todos somos deuses. Mas por quê? Porque a gente precisa entrar em contato com essa essência divina que somos, e aí ele dá exemplos, então nós vamos começar a mostrar o exemplo que ele dá, e aí como que a gente entende isso, e e antes de eu aprofundar mais, a gente faz nosso primeiro momento, que é de oração, uma oração que está nas cartas de Cristo também, orientadas por Jesus. Então a gente começa assim, depois 2 minutinhos de meditação silenciosa, para esse contato com a nossa essência. E assim, depois, a afirmação que Jesus deixa também nas cartas complementares, nos tornando co-criadores de uma era de amor e paz no mundo, que nós temos a força de criar como deuses que somos. Então, que a gente crie uma nova era de amor e paz. Então, o texto da afirmação é isso: que a gente controle os impulsos egoístas do ego, que a gente vibre por esse mundo melhor e assim co-cria. Então, vamos fechar os olhos. Fechar os olhos. E vamos acomodar o corpo. Isso. Deixar tudo mais calmo, respirando fundo, calmo e lentamente, percebendo o corpo, a linha, o máximo coluna ereta que você puder. Respira fundo, calmo e tranquilamente algumas vezes. Conecta com seu coração. Isso. E vamos começar a prece. Pai, mãe, vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e a minha mais alta inspiração. Peço que me reveles a tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada e que eu possa perceber melhor a consciência da tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio e sei que tu me proteges e guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu esse mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito. E meu coração ficará mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. E assim respira fundo mais uma vez e se mantém assim, um estado calmo, atento, presente. E nesse momento vamos ter 2 minutos de silêncio, para que você também entre no seu silêncio interior. Iniciando agora.
Muito bem. Pode manter os olhos fechados para ouvir a afirmação. Mantenha assim concentração para que essa afirmação tenha mais força através da sua intenção. E a afirmação é: diariamente, eu abro meu coração e minha mente para a consciência divina superior, para me ajudar a dissolver todos os impulsos egoístas do ego. Diariamente, eu abro minha alma para receber a consciência divina, para me ajudar a construir uma nova era de amor e paz no mundo. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o bom humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados. Em cada canto do mundo, a natureza florescerá exuberante e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento para cada pessoa na Terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos, todos serão elevados em espírito, e todos manifestarão a consciência divina de todas as maneiras, todos os dias. Eu ergo essa visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina para a sua perfeita manifestação na Terra. Eu agradeço com amor a minha fonte, pois nesse mesmo momento tudo está começando a tomar forma no invisível. Obrigado, Pai. E assim a gente pode ir abrindo os olhos devagar. Isso. Para iniciar nossa leitura, nosso estudo, nesse momento bem especial das nossas cartas. Estamos na carta 6. E aqui nós vamos começar por esse exemplo de Jesus para nos fazer entender o que é a diferença da alma e do ego. Então, vou passar a leitura para a nossa amiga Veronilda, que vai dar início aos nossos estudos. Deixa eu compartilhar a tela aqui para todo mundo ir acompanhando. Só um momentinho, Veronilda. Eu vou compartilhar a página e a gente vai ler para ajudar aqui todo mundo a acompanhar junto. Esperar aqui, sair a imagem, fica atrapalhando. Muito bem, pode começar. Para descrever melhor a realidade da alma e do ego, quero que você junte as mãos com as pontas dos dedos, tocando as pontas dos dedos e os punhos juntos, deixando um espaço entre as mãos em forma de concha. As mãos representam a concha da consciência humana de uma pessoa. O ego, o espaço de uma pessoa, o ego. O espaço entre as mãos representa corretamente a alma, nascida da consciência Pai, Mãe, Vida. No momento de sua concepção. Enquanto para os sentidos humanos isso aparenta ser nada, isso é, na realidade, uma ramificação da totalidade, da integridade da consciência divina, da qual todas as coisas criadas se originam. Suas mãos com espaço no meio representam o eu. Suas mãos direita e esquerda representam duas potentes forças do impulso magnético do ego. Elas representam as forças de ligação, rejeição, mas ao mesmo tempo elas são a representação das energias físicas que a ciência conhece como magnetismo, ligação e repulsão. Agora, a partir da sua mão esquerda, dobre a mão direita, fechando-a, e
fechando-a, e visualize que a utiliza para conseguir o que quer da vida. Ela representa também o que sua consciência humana percebe como a atitude ambiciosa perante a vida. Concentre-se nesse exercício e observe que sua mão direita representa a força magnética da natureza, o vínculo, a atração, a gravidade evidente em toda a natureza. É a fonte de todo querer e desejar. É o impulso magnético que está sempre direcionado para conseguir o que seja necessário ou muito desejado e prazeroso da vida. Este impulso magnético tem a intenção espiritual de ser dirigido para os propósitos edificantes, ganhando, sustentando, construindo e alcançando. Se não houvesse outras pessoas ou criaturas vivas no mundo, o impulso magnético poderia ter pleno domínio em uma personalidade e não causaria nenhum dano. É somente quando se tem que levar em consideração as outras pessoas, outros seres vivos, ou suas posses, ou seres queridos de outros, que ou seres queridos de outros, que o incontrolado impulso magnético que atrai, liga, agarra e retém se, se torna uma doença da personalidade, se não está equilibrado com as necessidades de todos os outros seres vivos. Agora retorne suas mãos à posição original, formando uma concha com a mão esquerda. Então leve sua mão esquerda para trás e visualize que ela representa o impulso magnético de repelir, empurrar, esbofetear ou defender-se de qualquer invasão não autorizada de sua propriedade ou posse, ou qualquer ataque sobre sua pessoa, família ou trabalho. Essa mão esquerda representa o impulso magnético de rejeição, cuja intenção espiritual é a de assegurar privacidade e segurança em sua vida. É uma arma legítima quando sua sobrevivência física ou emocional está em jogo, contanto que você sempre se lembre de que cada ação sua é um padrão eletromagnético de atividade, atração, repulsão, inconsciência, que repercute e no final se exterioriza na forma de um ataque similar sobre si mesmo. O aborrecimento pode vir sob a forma de uma crítica por parte de seus pais, professores ou chefe. E as palavras de autodefesa que afloram a sua mente e saem de sua boca são palavras do ego, completamente motivadas pela autodefesa, expressando o impulso magnético de repulsão e rejeição. E quando suas palavras egóicas de ataque se incendeiam num discurso irado, assim também o ego de seu rival é igualmente ameaçado, e surgem dele ou dela palavras de autodefesa contra você, o que pode ter começado como uma ação adulta necessária, apontando algum erro e uma maneira melhor de atuar, frequentemente é entendida por um ego sensível e autocentrado como um ataque pessoal. O que deveria ter sido um instante de crescimento transformou-se em um tempo de conflito, raiva, possíveis lágrimas, ressentimentos contínuo e mútua hostilidade. Em situações como essas, inesperadas, rápidas e desnecessárias, gera um conflito na mente, expressado em palavras, mesmo em ações que se perpetuam através do ressentimento e do ódio. Lembre-se
de que cada atividade mental, o pensamento e as reações emocionais de atração e repulsão são todas energias criativas da consciência. Essas energias da consciência criam as formas desagradáveis que repercutem, desenvolvem a direção do caráter e afetam os relacionamentos em geral e o meio ambiente. E elas reduzem a vitalidade do corpo, conduzindo diretamente a uma sensação de mal-estar físico e uma infecção viral ou uma doença crônica. Obrigado, Vera. Vou passar a leitura para outra Vera. Veronilda leu, agora é Vera Lúcia. Quando é atacado de algum modo o caminho mais elevado, um caminho unicamente de repercussões construtivas, é o de recordar que você pode chamar instantaneamente a consciência divina, da qual receberá imediata proteção em qualquer eventualidade. Todavia, isso só é possível se você puder ir além do impulso magnético de resistência do ego, com a perfeita segurança de que a consciência divina atende cada uma de suas necessidades. Agora, volte sua mão esquerda para a sua posição original, junto à mão direita. Perceba que durante o exercício, o espaço entre as mãos permaneceu espaço. Ele não esteve envolvido em nenhuma atividade de suas mãos. E assim é com sua alma. Quando seu ego está ocupado, segundo após segundo, sempre e para sempre, sempre e para sempre em alerta para realizar as suas necessidades e para defender você de qualquer aborrecimento. A consciência divina de sua alma fica oculta, ainda que esteja sempre em seu interior. Quando estive na Terra, falava com as pessoas sobre o reino dos céus. Eu disse que ele estava dentro de cada um. E assim é. É a sua alma, é a morada do equilíbrio da consciência divina, que deu para você o ser como futuro homem ou mulher. Desejo muito poder depositar em sua mente uma visão mais ampla de sua fonte de ser, para que você possa perceber com um pouco mais de clareza o seu começo, de onde você veio. Você também deve compreender que sempre que pronuncia uma palavra para descrever aquele que verdadeiramente não é conhecível, eu mesmo estou nas mais altas frequências infinitesimais de vibração, no limite do grande equilíbrio universal, de onde todas as coisas retiram seu ser e sua forma. Se eu falar de uma montanha, uma imagem virá à sua mente, porém você não conhecerá a imensidão de sua estrutura, a resistência de sua rocha, os seus barrancos, picos e cavernas, a neve que a cobre a cada inverno, as cascatas caindo em mananciais quando se derretem as geleiras, para que você tenha um vislumbre da grandeza da montanha, eu teria que entrar em uma descrição detalhada de canto e recanto. E mesmo depois da explicação verbal mais detalhada, você teria somente uma imagem mental para sua inspiração. Você ainda não conheceria a montanha. Se eu falar de um furacão, posso trazer à sua mente a imagem das árvores dobrando-se em direção à terra, arqueadas pelos fortes ventos, os muros desmoronando, as vigas quebrando, os ladrilhos e telhados, janelas destroçadas, carros virados e grandes árvores arrancadas. Porém, até que eu tenha experimentado,
pessoalmente, você nunca conhecerá a força e o ruído daquele vento, o estrondo da alvenaria caindo, o terror que aquilo gera no coração das pessoas que têm de suportar. E assim é quando tento descrever para você aquele que deu ser a toda a criação. Você pode apenas imaginar, mas não pode saber. Você começará a ter alguma ideia do que tenta explicar somente depois de ter experimentado por si mesmo tudo o que eu disse a respeito. Portanto, não deixe que ninguém que tenha lido minhas cartas discuta com quem quer que seja, ou negue a verdade do que estou ensinando, ou rejeite as minhas palavras. Pois eu digo verdadeiramente que vocês não podem conhecer plenamente aquilo que ainda não experimentaram. Apenas aqueles que me seguirem com aceitação e fé na meditação diária, na purificação da consciência e na oração fervorosa, pedindo iluminação, no final obterão vislumbres cada vez mais profundos e, portanto, experiências daquilo a que a criação mesma pode dar acesso, a consciência divina. Talvez você se pergunte, qual é a diferença entre a consciência universal e a consciência divina? A Obrigado, Vera. consciência A gente vai parar aqui, porque agora ele vai mudar de assunto, né? Ele vai ficar trabalhando essa diferença entre consciência universal e consciência divina. E aí, para a gente ficar nesse tema, a gente deixa aqui esse entendimento do que é o ego, na importância, né? Da nossa sobrevivência, da nossa vida, essa imagem que ele faz, né? De fazer a mão em concha e perceber que aqui dentro é um espaço que não está vazio, é onde mora a nossa consciência divina, e que uma mão é a retenção, é a parte magnética que retém, e a outra é a que repele. E todas necessárias para nós existir no mundo, só que ele fala que poderia ter uma utilidade melhor se a gente conseguisse controlar os impulsos mais egóicos. Quando ele fala naquela discussão, que aí um fere o ego do outro, e aí o que poderia ser um aprendizado vira um conflito sem fim. E o quanto que a gente precisa transpor essa condição egóica, mas que o ego ele precisa existir. E que a meditação é você entrar nesse espaço vazio, que é onde está a sua alma, a conexão com o divino, o reino dos céus que está dentro de nós. Então, tão simples explicação para a gente entender que o silêncio na meditação é para você se conectar com o divino que você é, mas que a nossa vivência no mundo ela é tão presente com o ego, e o mundo vive em função de fortalecer o ego, que a gente não consegue se perceber tão fácil assim. Que muitas pessoas, então, como nós aqui tentando toda vez silenciar um pouquinho, estar no nosso momento mais interno, tem que se esforçar muito para não ficar envolvido em pensamentos, porque aí você não entra no seu eu mais profundo, mas que é a prática, né? A gente tem que fazer, tem que tentar construir isso. Já que ele fala que, por mais que ele fale tudo, se a gente não tiver a experiência própria, a gente não vai saber o que que se trata. Conhece, mas não entende porque não experimentou. Então, nosso mundo é de experiências. Então, a nossa meditação vai ser a prática. O que a gente vem fazer é experimentar, realmente, expressar o que é o nosso eu interior. Mas a gente precisa estar mais consciente através desse maior contato com o nosso ser mais profundo, a nossa divindade, a nossa parte divina que somos. Então, olha assim, este trecho explica a oração que a gente fala, na questão de tomar uma consciência de quem nós somos, da afirmação de dissolver os impulsos egoístas do ego, e toda proposta das cartas, de nós sermos mestres de nós mesmos. Então, a partir do momento que sabemos quem somos, a gente se disciplina por nós, conosco mesmo, para que a gente possa estar em contato com a fonte.
Não tem ninguém para nos levar a não ser nós mesmos. A gente tem apoio, mas é nós conosco. É uma autorresponsabilidade. Não tem outra pessoa para fazer por nós. E o divino que a gente sempre pede que nos ajude está aqui conosco. Não está longe, está nos ouvindo. Agora a gente também precisa se colocar para ouvi-lo. Na prece, a gente fala que quando a gente fala com a consciência divina, a gente sabe que está perfeitamente disponível, mas quando a gente precisa ouvir, a gente precisa estar aberto para que essa consciência se manifeste em nós. Então, o silêncio da alma naquele momento da meditação é o momento de ouvir a nossa consciência divina, que é a essência divina, o Deus falando conosco. Nossa, isso acaba tirando o poder de muitas entidades externas que a gente sempre esperou e conta agora conosco mesmo, a nossa intenção verdadeira, nosso trabalho interno, porque Deus não é só um ser fora, ele é dentro. Consciência divina está em todas as coisas mesmo, sempre esteve, mas ela está em nós, então a gente, conosco mesmo, se dirige à fonte e recebe a resposta da fonte. E nós expressamos a fonte e somos a fonte, temos todo o poder de sermos como a fonte. Isso é uma grande diferença de tudo que a gente tem estudado e visto na nossa vida, trazendo um poder que às vezes a gente até duvida que tem, mas os tempos chegaram. Vós sois deuses daquele tempo, tinha que ter uma explicação, né? A explicação é simples. Agora, para praticar e ser, é nosso esforço individual, né, gente? Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente encerrar por hoje? Então, tá bom. Vamos refletir ou estudar de novo, ouvir de novo no gravado. E a gente se vê então na semana que vem, dando continuidade a isso daí, então, esse assunto. Boa noite e até a próxima.